Salve, salve nação! Terça-feira, 22 de abril de 2025, canal Leandrão Fla, chegando nessa manhã para a gente falar sobre o mais querido do Brasil com você. É isso mesmo, hoje é dia de Libertadores, hoje é dia de emoção, hoje é dia de vitória, galera. A gente vai falar daqui a pouquinho e rapidinho sobre esse jogo importantíssimo aí para a sequência do Flamengo na Taça Libertadores da América. Mas antes, eu vou pedir para você que está chegando de paraquedas, você que ainda não conhece o canal Leandrão Fla, aproveita, a hora é essa, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, deixa a sua interação, né? Ative aí o sininho nojento da notificação, porque quando a gente subir os vídeos, a gente fazer as nossas lives, você vai ser notificado, aí é só você vir para cá, participar e interagir com a gente. Lembrando aí que o canal Leandrão Fla tem o clube de membros, né? Você pode escolher aí o nível que melhor te atende. Os preços eu garanto, é bem pequeno, é bem simbólico, mas ajuda bastante aqui o canal Leandrão Fla. Então vale a pena você conferir, você que já é inscrito, clica aí na palavrinha seja membro, verifique lá o melhor preço que te atende, venha somar com o canal Leandrão Fla, venha potencializar o nosso canal para que a gente cresça cada vez mais aqui na plataforma do YouTube. Quando se torna membro, ajuda demais o nosso canal para a gente estruturar cada vez mais aqui, sempre procurando fazer um trabalho bem bacana para vocês, beleza? Se não der para você se tornar membro, o fato de você estar aqui comigo, estar interagindo, estar prestigiando o nosso trabalho, já é de grande valia. Eu agradeço também de coração, beleza? Eu peço para você também que está seguindo o nosso canal aqui, compartilhe o link, informa do nosso canal para o seu amigo, né? Para aquele amigo flamenguista, para a galera que gosta de uma resenha, enfim, informe aí sobre o canal Leandrão Fla, né? E traga mais pessoas para cá para a gente bater essa meta aí de 4K também aqui no canal. Falta apenas 100 inscritos e eu conto aí com a ajuda de vocês, beleza, pessoal? Bom, a gente vai falar hoje então aí sobre uma possível escalação é sobre o último treino, último não, o único treino que o Flamengo fez, em Quito, para o jogo de logo mais, né, hoje, terça-feira, contra a LDU. Vamos falar de contratação aí no Flamengo, vamos falar também sobre Copa do Brasil e vamos falar sobre Carlos Alcaraz. Lembra dele? Então vamos falar dele, Carlos Alcaraz. Bom, enquanto isso, prepare o seu Danone, prepare a sua pipoca, né? Prepare o seu cafezinho e vem comigo, vamos falar sobre o Clube de Regatas do Flamengo. É isso aí, rapaziada. Bom, vamos começar falando então sobre o Carlos Alcaraz, né? O meio argentino não deve bater a meta imposta no contrato com o Everton da Inglaterra. Dessa forma, ele voltará ao Flamengo. Mesmo retornando, a possibilidade de Charlie permanecer na equipe rubro-negra é mínima, mesmo que seja por um curto período de tempo. O repórter Gabriel, né, o paparazzi e a jornalista Raíssa Simplício apuraram que o jogador está fora dos planos de Felipe Luiz por questão de estilo de jogo e não há muita chance de Alcaraz ser aproveitado pelo treinador. Sendo assim, chances reduzidas dele retornar e disputar o Super Mundial de Clubes, para somente depois ser negociado. É, Caso se confirme o retorno do jogador, o Flamengo, ele ainda deve ser negociado na sequência, né. Então tá aí, informação trazida aí pelo paparazzo, né, em relação aí o Carlos Alcaraz. Rapaz, eu achava que iam bater lá a meta, iam, comprar o Carlos Alcaraz, mas está aí a notícia aí, né, trazida pelo, paparazzo, não vai chegar a bater a meta e o Alcaraz deve retornar aí ao Flamengo, mas não deve continuar, né, pessoal. Infelizmente não, apresentou o futebol que a gente esperava, né, a torcida também não teve um pouco de paciência. Enfim, o Felipe Luiz aí já colocou, né, que não conta com o jogador, que o Flamengo consiga fazer uma boa negociação e, né, que ele consiga ser feliz aí
na onde ele for, beleza, pessoal? Bom, falar também sobre a Copa do Brasil, né, pessoal? Reviravolta aí, o Flamengo enfrentará o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil no Maranhão, é isso mesmo. Equipes medirão força pela terceira fase do torneio no dia 1º de maio, né, pessoal? Eh o Flamengo enfrentará o Botafogo da Paraíba pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil em São Luís do Maranhão no dia 1º de maio, às 20 horas de Brasília. O CEO da SAF do Belo, né, que é o Alexandre Galo, lembram dele? Ex-jogador Alexandre Galo, confirmou a venda do mando de campo nessa segunda-feira e garantiu que a proposta era muito boa para o clube paraibano. O jogo será realizado em São Luís. Causou muita estranheza esse desconforto da torcida, os protestos, não esperávamos essa discussão. Estávamos sendo assediados por muitas propostas, não podemos perder o foco. Revimos a questão em fazer a mudança. Seria satisfatória porque vai acelerar muitos investimentos na nossa estrutura física, declarou o dirigente em entrevista coletiva. Antes de ser levado para o Castelão, o empate seria disputado no Almeidão, em João Pessoa, que teria 40% de carga destinada à torcida rubro-negra. A disposição nas arquibancadas gerou revolta entre os torcedores do Botafogo da Paraíba, que queriam que o adversário tivesse apenas 10% do estádio. O alto preço dos ingressos também foi alvo de críticas e levou os alvinegros a pincharem a sede do clube nos últimos dias. Era inevitável fazer o jogo aqui. Queríamos fazer, mas a torcida não entendeu bem as condições. Queremos também um desempenho financeiro bom e podemos antecipar muita coisa no nosso planejamento de melhorias. Tentamos fazer a coisa da melhor maneira possível, mas não fomos entendidos, disse Galo. Então tá aí, pessoal. Copa do Brasil será em São Maranhão, né? Botafogo da Paraíba e Flamengo. Vamos aguardar como que vai ser essa questão do ingresso, né, pessoal? Lembrando aí que a precificação aí vai ficar por conta do Botafogo da Paraíba. O mando de campo é deles, embora tenham vendido. Vamos ver como que vai ser o valor desse ingresso aí na Copa do Brasil, né? Enfim, tudo é dinheiro. Foi aí uma melhor proposta para o Botafogo da Paraíba, que pensa em investir, né, no clube, melhorar uma série de coisas e acabaram vendendo o jogo aí. Infelizmente, para o pessoal da Paraíba, para os torcedores, tanto do Botafogo da Paraíba quanto para os flamenguistas que estavam ansiosos, né, para receber e assistir o jogo lá na Paraíba, infelizmente não vai ser dessa vez aí. Beleza, pessoal? Bom, vamos falar sobre contratação no mais querido? É, isso aí, mas não é jogador não, pessoal. O Flamengo fecha a contratação de ex-olheiro do Vasco. O Flamengo segue trabalhando dentro e fora de campo nesse início de Campeonato Brasileiro. Enquanto a equipe foca nos jogos, a diretoria acerta com novos nomes. Sob o aval de José Boto, o mais querido acertou a contratação do scout Guilherme Coimbra, o profissional último, estava por último no AVS Futebol SAD de Portugal. De acordo com as informações do influenciador Guilherme Frazoeiro, José Boto foi quem deu o aval para a contratação do profissional. Além do AVS de Portugal, Guilherme Coimbra tem passagens por Vasco e Curitiba no futebol brasileiro. A contratação de um novo scout já era um desejo do dirigente português. O Guilherme Coimbra, além de trabalhar no futebol brasileiro como olheiro, também tem experiência no ramo educacional, isso porque o profissional atua como professor de análise de desempenho no futebol no programa de pós-graduação em jornalismo esportivo da eh, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC do Paraná. Desde a chegada de José Boto, o Flamengo tem passado por reformas no departamento de futebol do time principal e nas categorias de base. Na equipe principal, o português tem trabalhado para reforçar a equipe de apoio com os olheiros. Já entre os garotos, o dirigente
contratou um novo treinador, scouts e jogadores, né. Então tá aí, Flamengo contratando mais um outro profissional, né, desejamos sucesso para ele, né, que ele faça um bom trabalho aí. O Flamengo sempre, eh, trazendo aí, né, profissionais capacitados, mas a gente quer ver aí, com certeza, resultados, né, então vamos acompanhar aí o trabalho do Guilherme Coimbra, né. Boa sorte a ele aí, e vamos para cima, beleza, pessoal? É importante, né, a gente ter scouts aí, né, sempre visando aí a melhora do time, né, pessoal. Bom, e aí para a gente encerrar esse bate-papo, né, essas informações na manhã dessa terça-feira, hoje que é dia de Libertadores, notícias do Fla com o Leandrão Fla, nós vamos falar aí sobre a possível escalação do Flamengo, que enfrenta hoje a LDU, né, pessoal. Escalação do Flamengo: Felipe Luiz faz mistério em treino e definirá o time, no dia do jogo. No caso hoje, né, pessoal, horas antes do jogo aí, sai a escalação oficial. O treinador teve apenas um dia para preparar um time para o jogo dessa terça contra a LDU pela Libertadores. O Flamengo encerrou na noite dessa segunda-feira, a preparação para pegar a LDU, né, nessa terça-feira às 19 horas pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Felipe Luiz tem 3 desfalques para o jogo e na última atividade não definiu o time que vai a campo. O treino foi feito no Estádio Olímpico Atualpa e Felipe Luiz não esboçou a escalação. Fez uma atividade dinâmica sem informar os 11 titular. O técnico tem o costume de só passar a escalação dos jogadores no dia das partidas, quando faz a reunião por vídeo pela manhã. As 3 ausências são o Alexandre, né, pessoal, que teve aí o edema, e ficou aqui no Brasil, Alan e De La Cruz, né, que foram aí, né, ficaram também no Brasil aí por conta, né, que não se sente bem, tem problemas aí quando estão em, altitude. Na lateral esquerda, o substituto natural é Ayrton Lucas, mas o treinador já sinalizou que pode improvisar Varela no setor. Na zaga, Danilo pode voltar ao time ao lado de Léo Ortiz para dar descanso a Léo Pereira, um dos atletas com mais minutagem no Flamengo de 2025, em 2025. Arrascaeta é outro atleta que pode ser avaliado em função da minutagem. O Uruguai foi titular nos próximos 5 jogos. Sem De La Cruz e Alan, a tendência é que Gerson seja recuado para atuar mais próximo a Pulgar. Com isso, fica aberta a disputa no ataque. De volta ao seu país natal, Plata é forte candidato a ganhar uma das vagas. O equatoriano pode jogar pelos lados, quanto como centroavante. Considerando as atuações de Bruno Henrique e Michael no clássico de sábado, as outras vagas estão abertas. E aí, uma possível escalação, né, pessoal, seria aí Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, né, ou Danilo, Ayrton Lucas ou Varela, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Plata, Michael, Cebolinha, né, e Bruno Henrique, né. Então ali, Arrascaeta ou Luiz Araújo, Cebolinha ou Michael, né, e o Bruno Henrique ali na frente. Meu time, pessoal, né, eu levaria Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, e aí eu entraria realmente com Plata, e aí em vez de Michael, eu levaria o Juninho pela sua explosão física, né, por seu condicionamento físico, a gente vê que é um cara forte, né, não sei se ele tem experiência em jogar altitude, mas eu entraria com o Juninho no lugar do Michael, e o próprio Bruno Henrique, né, pessoal, que a gente já viu em outras Libertadores, que ele não tem muita dificuldade para enfrentar uma altitude. Então entraria aí, basicamente com esse mesmo time, porém só com a entrada aí do Juninho no lugar do Michael. Um outro nome que eu iria falar e a provável escalação aqui, tanto da coluna do Fla quanto o GE trazem é a escalação do Plata, né, que já é habituado lá com altitude, é um jogador do Equador, então assim, não vai ter dificuldades. Enfim, pessoal, hoje é um jogo para a gente ganhar,
não tem outra saída a não ser ganhar, né, pessoal? A gente precisa ganhar esse jogo, né? Hoje não é dia de jogar bonito, não é dia de fazer goleada, é dia de ganhar. A Libertadores é feita para ganhar e o Flamengo precisa ganhar esse jogo, trazer 3 pontos para a gente dar uma equilibrada na chave e a gente, nos jogos aqui dentro do Maracanã, o Flamengo ter condições de resolver, né, e terminar tranquila a fase de grupos. Esperamos que o resultado seja positivo, porque perder não vai ser bom, aí o Flamengo vai depender de resultados, e aí vocês imaginam, de repente o Flamengo com menos pontuação, dependendo de resultado, quando acontecer aí um enfrentamento entre Córdoba e o próprio LDU, pode ter ali uma combinação de resultado, ambos querendo tirar, né, um bicho-papão hoje das Américas. Todo mundo sabe que o Flamengo, o seu poderio, a sua qualidade técnica, é um verdadeiro candidato a títulos, né, da Libertadores. Então o Flamengo precisa, para não depender de resultados, ganhar o jogo de hoje. É na raça, é com o coração na ponta da esteira, a gente precisa ganhar. O jogo hoje às 19 horas, né, a gente no ESPN aí, muito provavelmente, e no Disney Club vai aí passar o jogo aí às 19 horas, beleza, pessoal? Então é isso aí. Antes da gente encerrar, vou trazer aqui para vocês uma fala aí do nosso médico, né, pessoal, o Fernando, Sasaki, que ontem, falou um pouquinho sobre essa questão da altitude, falou ali um pouco também do Alan, falou do Dela Cruz, né, e de todos os cuidados que o Flamengo, tomou, né, desde a sua chegada em Quito, né, lembrando que o Flamengo jogou no sábado, viajou no domingo para Quito e desde que chegou lá ele traz aí algumas, medidas que o Flamengo tomou, né, em relação à altitude, alimentação e tudo mais, beleza, pessoal? Então tá aí, a gente vai assistir, eu tô subindo o vídeo aqui, e a gente vai assistir esse vídeo aí. Uma palavra rapidinho aí do Fernando Sasaki, que é o chefe ali do departamento médico do Flamengo, e ele trouxe, né, em poucas palavras, né, a situação desses nossos jogadores aí. Vamos lá para o vídeo então, pessoal. Fernando Sasaki falando sobre altitude, sobre Alan, sobre Dela Cruz. A questão da altitude, o tempo de adaptação, ele é longo, cerca de 2 semanas, o que não é compatível com o calendário brasileiro. O fato de a gente chegar 2 dias antes é mais por uma questão logística, da gente poder chegar no hotel, se alimentar, descansar, fazer um treino e ir para o jogo no dia seguinte. Os atletas chegaram bem, estão se alimentando bem, descansaram, não tivemos nenhuma intercorrência com relação à altura. Talvez a comissão sinta algum desconforto aí ao subir um lance de escada, mas nada de atípico, tudo correndo conforme planejado. O Alan tem um diagnóstico de traço falcêmico, já teve uma intercorrência em uma viagem anterior dele, então após a gente discutir o caso junto com o Dr. Luiz Macedo, fizemos a opção de preservar esse jogador. Já o Nico, ele já não se adapta bem à altura, ele relata que ele tem uma dificuldade, tem um esforço respiratório acentuado. Respeitando essa queixa do atleta, tomamos a decisão de não levá-lo para esse jogo. Como o Flamengo acabou de sair de um jogo no sábado, um clássico, um jogo com um extremo desgaste, nós trouxemos toda a estrutura do Ninho para o Equador, né? Nosso aparelho de bioquímica, toda a estrutura da fisioterapia, para a gente poder controlar esse desgaste. Todos os atletas agora pela manhã fizeram os testes bioquímicos, não encontramos nenhum atleta com um desgaste acentuado e, portanto, vamos para o treino com esses atletas controlados. Com relação à alimentação, em jogos de altitude ela deve ser leve. Então, alinhado com o nosso nutricionista Paulinho, programamos um cardápio junto com a cozinha de uma refeição mais leve, com proteínas leves, para que eles possam ter uma digestão adequada para o treino agora do dia de hoje. Então tá aí, pessoal. Vocês percebam que é bem complexo, né? Questão de altitude. Mas vamos torcer que dê tudo certo. O Flamengo fez aí o que
tá no seu alcance, né, lembrando aí que conforme o Fernando falou ali, o Sasaki falou, para uma adaptação de altitude seria aí umas 2 semanas, né, e o calendário do brasileiro não permite isso, mas o jogo de hoje é superação, a gente vai ter que passar por cima das dificuldades, passar por cima, do ímpeto ali do LDU, que com certeza os 15, 20 minutos ali do primeiro tempo vai impor, ritmo de jogo, vai querer vir para cima do Flamengo. Cabe ao Flamengo, tocar bastante a bola, tá bem próximo um do outro, né, meio campo, da defesa e ataque, fazer essa bola correr, envolver o time adversário e tentar achar o gol, né, pessoal. 1-0 hoje é vitória, é goleada. O importante é o Flamengo ganhar o jogo hoje, beleza, pessoal? Vamos esquecer um pouquinho de jogar bonito, de fazer saldo de gols. A gente precisa ganhar o jogo hoje. É importantíssimo para a sequência do Flamengo na Taça Libertadores aí, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo aí, notícias do Fla com o Leandrão Fla. Eu espero vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like, deixa a sua interação, comenta aí o que você achou das notícias. Eu respondo você logo mais à noite. Respondo todo mundo, beleza, pessoal? A gente vai mantendo essa interação e falando sobre o mais querido do Brasil, nosso Mengão Malvadão. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e como eu sempre falo, faça sempre o bem, sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém. Vamos para cima, Mengão. Hoje é 1-0, 1-0 é goleada. Tamo junto. Vamos que vamos. Valeu.